Interrompemos nossa programação para a transmissão obrigatória do horário gratuito de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. Este horário é reservado para propaganda eleitoral gratuita, em cumprimento à Lei 9.504, de 1997. Este horário é reservado para propaganda eleitoral gratuita, em cumprimento à Lei 9.504, de 1997. Este horário é reservado para propaganda eleitoral gratuita, em cumprimento à Lei 9.504, de 1997. Este horário é reservado para propaganda eleitoral gratuita, em cumprimento à Lei 9.504, de 1997. Este horário é reservado para propaganda eleitoral gratuita, em cumprimento à Lei 9.504, de 1997. Este horário é reservado para propaganda eleitoral gratuita, em cumprimento à Lei 9.504, de 1997. Este horário é reservado para propaganda eleitoral gratuita, em cumprimento à Lei 9.504, de 1997. Este horário é reservado para propaganda eleitoral gratuita, em cumprimento à Lei 9.504, de 1997. Este horário é reservado para propaganda eleitoral gratuita, em cumprimento à Lei 9.504, de 1997. Este horário é reservado para propaganda eleitoral gratuita, em cumprimento à Lei 9.504, de 1997. Este horário é reservado para propaganda eleitoral gratuita, em cumprimento à Lei 9.504, de 1997. Este horário é reservado para propaganda eleitoral gratuita, em cumprimento à Lei 9.504, de 1997. Este horário é reservado para propaganda eleitoral gratuita, em cumprimento à Lei 9.504, de 1997.
Este horário é reservado para propaganda eleitoral gratuita, em cumprimento à Lei 9.504, de 1997. Este horário é reservado para propaganda eleitoral gratuita, em cumprimento à Lei 9.504, de 1997. Este horário é reservado para propaganda eleitoral gratuita, em cumprimento à Lei 9.504, de 1997. Este horário é reservado para propaganda eleitoral gratuita, em cumprimento à Lei 9.504, de 1997. Este horário é reservado para propaganda eleitoral gratuita, em cumprimento à Lei 9.504, de 1997. Este horário é reservado para propaganda eleitoral gratuita, em cumprimento à Lei 9.504, de 1997. Este horário é reservado para propaganda eleitoral gratuita, em cumprimento à Lei 9.504, de 1997. Este horário é reservado para propaganda eleitoral gratuita, em cumprimento à Lei 9.504, de 1997. Este horário é reservado para propaganda eleitoral gratuita, em cumprimento à Lei 9.504, de 1997. Este horário é reservado para propaganda eleitoral gratuita, em cumprimento à Lei 9.504, de 1997. Este horário é reservado para propaganda eleitoral gratuita, em cumprimento à Lei 9.504, de 1997. Este horário é reservado para propaganda eleitoral gratuita, em cumprimento à Lei 9.504, de 1997. Este horário é reservado para propaganda eleitoral gratuita. Termina aqui a transmissão obrigatória do horário gratuito de propaganda eleitoral, sob responsabilidade dos partidos políticos. Voltamos com nossa programação normal. Você ouve transmitindo em frequência modulada, operando em 106.1 MHz.
Canal 291, Itaguaí, Rio de Janeiro.